Jeremias capítulo 2, versículo 7. Nós vamos ler o versículo 7 e o versículo 21, tá? Isso, capítulo 2, versículo 7 e depois o versículo 21. E quando eu trouxe para uma terra fértil, para desfrutar sua fartura e as coisas boas que ela produzia, vocês contaminaram minha terra e corromperam a herança que eu lhes tinha dado. Versículo 21. Eu a plantei como uma videira excelente, de semente absolutamente pura. Como pudeste te deixar transformar numa parreira podre e selvagem? Jeremias, ele é conhecido, né, como profeta chorão, porque ele era um profeta que andava pelas ruas gritando arrependimento. Ele foi um profeta instituído ainda jovem, ele era descendente de sacerdote, era um sacerdote na sua genealogia. E quando ainda jovem, ele é convocado por Deus para ser um profeta, para pregar o arrependimento ao povo de Judá. E quando ele é convocado por Deus, ele se sente pequeno, porque ele era um menino. Você imagina, né? Um menino ser levantado dentro de uma nação, e a gente vê o Nicolas lá, né, nos seus gritos ali. Muita gente nem dá ouvido para ele, porque olha para ele, quem é esse menino que acabou de sair das fraldas, que está aqui tentando ensinar alguém como nós, que já estamos anos aqui dentro da política e tal. Então você imagina Jeremias ali em Judá, gritando arrependimento, e muitas pessoas ali passando por ele, rindo. E ele teve esse medo exatamente que ele enfrentou. Mas Deus fala para ele não temer, encoraja ele, né? As palavras afirmativas de Deus, quando Ele nos convoca, é tudo que nós precisamos. Quando Deus nos afirma no nosso ministério, porque quando Ele nos chama, Ele nos dá tudo que nós precisamos para viver aquele ministério. Por isso que a obediência, o lugar da obediência é o lugar mais próspero que nós podemos usufruir. É o lugar chamado obediência. Porque é nesse lugar, né, que quando nós estamos obedecendo a Deus, é que nós vamos desfrutar desse relacionamento íntimo com Deus. E se existe uma bênção para desfrutarmos, é do relacionamento de intimidade com Deus. E a obediência nos direciona para este lugar. Então Jeremias, ele veste ali, ele se apropria da palavra que Deus havia dado para ele. Então ele encara o desafio de ser um profeta em uma nação totalmente corrompida. Um menino que encara o desafio de ser a voz de Deus em uma nação totalmente corrompida. Quando nós olhamos para o início da palavra de Deus lá em Gênesis, a gente percebe que desde o Éden, Deus, ele tem essa forma de agir com o homem, de orientar o homem o que deve e o que não deve fazer. Quando o povo de Judá estava ali vivendo aquela desgraça moral de valores, Deus havia insistido várias vezes com o povo, ensinado ele de várias formas. Ensinou o povo como ensina uma criança de forma pedagógica, a mostrar imagens, né, de fazer milagres. E mesmo assim o povo prefere endurecer o seu coração. E desde o início Deus trata a humanidade dessa forma, né? Deus, ele se relaciona com Adão e com Eva da forma mais bela que alguém poderia querer se relacionar. Deus visita o homem e a mulher na virada do dia, e ali ele passa alguns momentos com o homem e a mulher. E você acha que Deus, ele caminhava pelo Éden em silêncio? Lógico que não. Deus, ele estava ali mostrando como que ele criou, né, o universo, como ele criou os animais. Deus falava do sentimento do coração dele. Deus falava do amor dele pela criação, por Adão e Eva.
Deus enche a vida daquele homem, daquela mulher de palavras para eles tomarem as melhores decisões. Por isso que Deus coloca ali no centro do Éden uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que eles escolham não escolher aquela árvore. Para que eles tomem a decisão de não escolher aquela árvore. Porque Deus deu orientações para Adão e Eva para não escolherem aquela árvore. Eu acredito piamente que Deus não colocou a árvore ali para ser uma tentação, não. Mas foi para que eles usassem toda aquela bagagem de informações, de orientações que Deus havia colocado no coração de Adão e Eva. Deus queria que eles usassem as informações. Deus queria que eles usassem o relacionamento que Ele tinha com Adão e Eva na virada do dia. Porque Deus estava ali caminhando com eles e falando com eles de coisas eternas, de coisas gloriosas. Mas mesmo assim, o homem e a mulher decidem pela pior decisão, né? Eles escolhem, optam pela pior decisão. Escolhem comer daquele fruto que Deus havia falado para eles não comerem. Deus não faz o homem tendencioso para o mal. O homem não foi criado tendencioso para o mal. Adão e Eva não foram criados tendenciosos para o mal. Tanto que Jesus é conhecido como segundo Adão. Jesus, ele veio na natureza de Adão, ou seja, ele não veio com a natureza caída como nós. Jesus não veio tendencioso para o mal. Jesus já não veio com essa maldade no coração que a gente vê às vezes até em crianças, que são latentes, né? Eu lembro uma sobrinha minha, uma sobrinha prima, que às vezes a gente estava assim reunido e ela aqui escondida atrás da perna da minha cunhada e beliscando. E fazendo uma cara de desentendida ali, ó, como nada tivesse acontecendo. A Laís, filha da Ueli. E beliscando a menina que é atrás da minha cunhada como se nada tivesse acontecendo. Jesus não veio com essa tendência. Mas ele veio 100% homem. Ele veio 100% homem, assim como Adão veio 100% homem. A diferença de Adão para Jesus não é porque Jesus foi 100% Deus, mas porque Jesus foi 100% obediente. Sabe, meus irmãos, o que Deus, a forma divina de Jesus, ela era manifestada nos ensinamentos, quando ele revelava as coisas da eternidade. A natureza divina de Jesus se revelava nos milagres que ele fazia, mas não na obediência. Jesus escolheu ser obediente. Jesus escolheu ter a melhor decisão. E Deus, ele continua, mesmo com a queda do homem, mesmo quando ele coloca o homem para fora do jardim, e não foi ali um castigo simplesmente, foi para que o homem não comesse da árvore da vida. Porque ele já tinha, desde a eternidade, do início da eternidade, ele já tinha traçado também o plano de salvação para a humanidade. Então Deus tira Adão e Eva ali daquele lugar exatamente para isso, para poupar a vida, porque ele tinha um plano para alcançar a humanidade. E Deus, ele continua se relacionando com o homem. Quando a gente olha para a história de Caim e Abel, a gente percebe que Deus, ele se relaciona com Caim e Abel. Porque Deus pede um sacrifício para eles, uma oferta para eles, na verdade. E aí Jesus fala lá no Novo Testamento que o coração de Caim era mau, não a oferta de Caim era uma oferta má. Não é porque Caim deu a oferta da terra, porque Caim não deu uma oferta como Abel, não foi isso, porque o coração de Caim era um coração mau. Mas eles foram expostos à mesma oportunidade de ser alguém de coração bom. Mas Caim escolhe ser mau, escolhe ser dominado pelos ciúmes, porque quando Deus prefere a oferta de Abel por causa do coração de Abel, Caim, se tivesse um coração um pouquinho mais quebrantado, ele podia falar: então Deus, o que eu tenho que fazer para te dar uma oferta tão boa como a de Abel?
Ele poderia ter aprendido com aquela experiência, mas ele prefere matar o seu irmão. E Deus continua se relacionando com o povo. Quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão, Deus os faz viver experiências incríveis. Eles experimentam a presença manifestada de Deus. Eles veem o mar abrir. Eles veem uma coluna de fogo acompanhando eles durante a noite para os aquecer. Deus coloca ali uma nuvem cobrindo ele durante todo o dia naquela quentura do deserto. Deus faz eles experimentarem algo que ninguém nunca havia experimentado. Maná, uma comida nova, uma comida criada no céu. Deus dá para eles a água que sai da rocha. Eles são saciados por uma água fresca. Você já tomou a água que sai da rocha? Você já tomou uma água que sai de dentro da rocha? É a temperatura perfeita. Então tudo que Deus faz ali com o povo de Israel é maravilhoso e faz o povo viver experiências maravilhosas. Quando Deus fala com Moisés no Sinai, a palavra de Deus diz que havia trovoada, que havia relâmpagos, que havia terremotos. E eles viam aquela presença poderosa de Deus e simplesmente eles escolhem virar as costas e construir ali um bezerro de ouro. Eles poderiam ter ficado encantados com o poder de Deus se manifestando ali no Sinai. Mas eles desconsideram o mover de Deus, viram as costas e vão fazer um bezerro de ouro. Assim é o coração do homem. Deus leva o povo para Canaã. Show de bola. Eles atravessam ali o Jordão, né? Eles atravessam para o outro lado, começam a conquistar Canaã. Canaã era um território, os cananeus eles eram terríveis, homens maus. Tão mau que eles tinham um deus chamado Maloque, que era um deus que bebês eram colocados dentro de uma fornalha, eram dados como sacrifício. Era um mecanismo que eles colocavam o bebê na mão e aquela mão era levada até a boca e ali as crianças eram jogadas dentro de uma fornalha ainda viva. Esse era o nível da crueldade do povo cananeu. E Deus coloca aquele povo despreparado, né? Porque é um povo que foi formado no exército, não dentro de um ambiente bélico. E coloca dentro ali, e Deus começa a dar vitórias sobrenaturais, como por exemplo, a derrubada dos muros de Jericó. E Deus continua se relacionando com o povo. E Deus dá uma orientação muito clara para Moisés e fala o seguinte, para eles não fazerem aliança com ninguém. Com ninguém. E essa orientação foi passada para Josué. Só que a primeira coisa que o Josué faz quando entra ali é fazer aliança com os gibeonitas, né? E aí o povo começa a casar com mulheres estrangeiras, a trazer os costumes, trazer a idolatria. E de repente aquele povo que era de semente pura se torna um povo prostituído. Porque escolhem desobedecer. Deus criou um povo de semente pura. Foi o que Deus falou através de Jeremias. A palavra diz que somos imagem e semelhança de Deus. Do que tinha de mais precioso fomos feitos. A preciosidade do homem não era o barro, mas a preciosidade do homem foi o fôlego que foi soprado dentro dele. E Deus falava, eu os fiz a minha imagem e semelhança. Deus coloca aquilo que é bom dentro da gente, do que é de melhor Deus nos fez. Mas olha o que Deus diz por meio de Jeremias. E quando eu os trouxe para uma terra fértil, para desfrutar sua fartura e as coisas boas que ela produzia, vocês contaminaram minha terra e corromperam a herança que eu lhes tinha dado. E partindo dessa experiência, eu quero fazer algumas aplicações para as nossas vidas aqui nessa noite. Deus nos coloca em lugares nos quais precisamos produzir santificação.
A partir do Espírito Santo em nós, temos o poder, grava isso. A partir do Espírito Santo em nós, temos o poder de transformar os lugares onde estamos. Deus disse que deu ao povo uma terra pura, não é verdade? Que deu ao povo uma terra pura. Mas se olharmos para o povo que habitava aquela terra de Canaã, como eu já falei para vocês, nós vamos ver ali pessoas totalmente corrompidas. Mas quando Deus fala da terra pura, não estava falando só daquela terra que manava leite e mel, uma terra que produzia. Não, Deus estava falando do propósito que Deus tinha com eles naquela terra. Então, Deus tem nos colocado em propósitos que são propósitos puros. Deus tem nos encaminhado para lugares os quais Ele tem um propósito para a nossa vida naquele lugar. A terra era esse propósito de Deus para o povo de Israel. Deus colocou o povo em Canaã para que eles dominassem. E não para que eles se misturassem, trazendo práticas pagãs para o meio do arraial. E assim é conosco. Deus tem nos colocado em lugares para determinados propósitos. Amém? Um site que eu estive lendo essa semana passada afirma que a faculdade funciona como um choque de realidade e um desafio de tentação para os jovens cristãos. Um levantamento recente apontou que 70% dos jovens que frequentavam ou que frequentam a igreja no ensino médio abandonam a fé em algum momento durante os anos de formação do ensino superior. Triste realidade, mas é uma realidade. Isso nós estamos olhando para um nicho, né? Os jovens que são colocados dentro das faculdades. E depois nós vamos desenvolver e falar de outras realidades, de outros nichos também. E bora lá. Os pais oram para que esses filhos passem numa faculdade. O menino estuda, pede para o pai, ora por mim, preciso entrar dentro dessa faculdade, né? E aí começa a falar, né? Não, Deus tem algo na minha vida naquele lugar. Deus tem algo na minha vida através dessa profissão que eu quero exercer. E aí Deus abre a porta. E Deus abre essa porta com o plano de fazer com que esses cristãos sejam agentes de santificação nas faculdades. Nas escolas, nos ambientes de trabalho, Deus abre a porta. Vocês já viram, meus irmãos, pessoas que estão aqui chorando nas campanhas, nos cultos de terça, nos cultos de quinta, pedindo para que Deus abra uma porta de emprego. E aí Deus abre uma porta de emprego e a primeira coisa que acontece depois que a pessoa começa a trabalhar é deixar de ir para a igreja porque está cansado demais. Essa é uma realidade, a não ser que seja uma realidade só na minha igreja. Mulheres que não poderiam gerar filhos, que não poderiam ter filhos. Aí Deus coloca fertilidade nessa mulher. E essas mulheres se engravidam e têm os seus filhos, as suas bênçãos. E a primeira coisa que faz é que eu não posso ir para a igreja porque meu filho é pequeno demais. E aí começa a dar um monte de desculpa. Portas que Deus abriu, propósitos que Deus deu. A palavra de Deus diz que filhos são herança do Senhor. E aí a gente pega aquilo que é herança do Senhor e começa a falar que é uma desculpa para não ir na igreja, para não servir na igreja, para não servir no reino de Deus. Meus irmãos, os meus filhos foram criados dormindo no chão da igreja. Eu lembro que eu levava os meus filhos pequenos para a igreja, dentro do carrinho, era regendo aqui, ó, o coral e balançando aqui. Não sei como é que eu consegui aquilo. Mas eles cresceram dentro da igreja. Hoje nós estamos aqui, nós dois, um está lá tocando guitarra, o outro está cuidando da projeção da igreja. Sabe? Agora nós pegamos aquele propósito que Deus dá, o presente que Deus dá, aquela bênção que Deus dá, e nós tornamos aquilo em maldição. Foi exatamente o que o povo de Israel fez com a terra que Deus deu para eles. Eles se contaminaram, eles se misturaram. Aquilo que Deus nos dá como bênção precisa continuar sendo bênção e não desculpas
Quantas pessoas, né, que têm a oportunidade de pagar uma boa escola para os seus filhos. Meu Deus, essa me entristece meu coração. Pessoas que têm a oportunidade de pagar boas escolas, aí o menino estuda em boa escola, pode fazer uma aula de futebol, de natação, faz aula de música, de balé. Aí enche o menino de atividade. Pá! Aí domingo não leva para a escola dominical ou não leva para a igreja porque o menino está cansado demais. É ou não é? Essa é a triste realidade. Para muitos, a igreja não se tornou, mas deixou de ser um lugar essencial. Deixou de ser um lugar que nós temos a necessidade de estar ali. Hoje nós estamos vendo as igrejas digitais, né, que só funcionam online. Mas, irmãos, eu tenho algo para dizer. Igreja é igreja quando nós estamos conectados um com o outro. Se tem uma mentira que o diabo plantou dentro da igreja, é que eu sou igreja. Não, eu sou igreja com você. Eu sou uma discípula do Senhor. Mas eu só sou igreja se eu estou conectado. Se eu não estou conectado, eu não sou igreja. Se a gente vê a realidade de Atos 2... O que aconteceu com a descida do Espírito Santo? Fala que eles estavam ali unanimemente, com o coração unânimos, uníssono. Eles compartilhavam pão, todos compartilhavam pão. Todos venderam as suas propriedades. A igreja cresceu dentro da realidade da comunhão, dentro da realidade do ser conectado. Essa é a realidade a qual a igreja foi construída. E aí nós nos apropriamos de mentiras como essa, de que, nossa, eu sou igreja na minha casa. Não, você é igreja aqui. Você é igreja aqui porque a palavra de Deus fala como é bom e maravilhoso que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor derrama da sua bênção. Existem bênçãos especiais que Deus só vai derramar no ambiente de comunhão. Existem bênçãos especiais que você não vai receber na sua casa, mas o Senhor vai derramar aqui. E enquanto há comunhão, enquanto há ferro que afia ferro, porque é aqui que o Senhor nos faz desenvolver, porque é aqui que o Senhor levantou um anjo, o pastor, que vai receber as orientações do coração dele para compartilhar com todos nós. E às vezes nós pegamos os presentes que Deus nos dá e transformamos em desculpas, não é verdade? A Bíblia diz que nós somos sal da terra. A missão do sal é preservar os alimentos, criando um ambiente hostil para alguns micro-organismos patogênicos, ou seja, micro-organismos que servem para destruição. Ele inibe o crescimento desses micro-organismos e evita a deterioração. Exatamente, tem umas coisas que são trava-línguas. Você imagina, Deus te colocou no lugar onde você está, para você ser sal ali, para que todas as setas, para que tudo aquilo que o diabo tem colocado como verdades, sejam totalmente dissipados, porque você está ali. Porque você está ali. Eu costumo contar que eu vou no salão toda sexta-feira. E as pessoas lá sabem que eu sou pastora, sabem da minha postura, do meu posicionamento, e elas não falam bobeira nenhuma, não xingam, não falam nada enquanto eu estou ali. E toda vez que eu chego ali, eu levo um bolinho, levo um docinho, levo uma balinha, e ali eu vou abrindo as portas. Hoje já virei uma conselheira naquele lugar. Esses dias a menina estava muito triste, ela falou: pastora, canta uma música. Eu fui, cantei uma música ali, o ambiente mudou totalmente. Porque é assim que Deus faz através de nós. Isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com aquilo que eu posso fazer, mas é com aquilo que eu permito Deus fazer através de mim.
Nós somos agentes de santificação, meus irmãos. Nós precisamos mudar o ambiente onde nós estamos. Mesmo que ali estejam pessoas contaminadas, pessoas que têm uma boca suja, pessoas que têm um comportamento totalmente corrompido, mas nós temos essa autoridade de mudar o lugar onde nós estamos. Foi exatamente essa missão que Deus deu para Israel, de fazer daquela terra, que era uma terra onde havia idolatria, onde havia prostituição, transformar aquele lugar. E eles tinham autoridade para fazer aquilo, era a missão, era o propósito. Deus te colocou onde você está para mudar o ambiente, a realidade onde você está, em nome de Jesus. Não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo de ser crente. Não tenha medo de falar a palavra de Deus. Não tenha medo de se comportar corretamente. Porque hoje aquilo que nós fazemos é como se fosse uma afronta para o mundo. Mas isso é estratégia do Satanás. Não existe poder que continue de pé diante do poder do Senhor. Não existe. Não tenha medo, se posicione. Mas, como homens espirituais, porque a palavra de Deus fala que Deus é espírito, não é verdade? E como filhos de Deus, nós somos homens e mulheres espirituais. Nós deixamos de ser homens e mulheres carnais a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Salvador. E Jesus nos deu a certidão de nascimento, e naquela certidão de nascimento está a filiação lá, Filho de Deus Altíssimo. E agora nós não somos mais homens carnais, não somos mais dominados pela carne. Agora nós somos homens espirituais, sensíveis às orientações do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E como homens espirituais, nós precisamos desenvolver algumas práticas para que possamos desenvolver a santificação. Porque a palavra de Deus fala para nós nos santificarmos. Então isso significa que é intencional. Nós precisamos querer e nós precisamos viver a prática da santificação. Certo? E aí dessa forma nós vamos conseguir enfrentar essas coisas que o mundo tem preparado para nós. Primeiro ponto que eu quero falar é sobre a leitura da palavra. E eu não vou falar nada demais aqui nessa noite. Provavelmente é o que vocês escutam todo domingo, toda terça, toda quinta. Eu vou falar de coisas que são essenciais na Bíblia. E uma das coisas que nós precisamos desenvolver é a leitura da palavra, a prática da leitura da palavra. A palavra de Deus diz ali em 1 Pedro: portanto, estejam com a mente preparada. Olha só isso aqui. Estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas, ou seja, anteninha ligada, e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Jesus Cristo foi revelado, né? Pelo Espírito Santo, Ele é revelado, aleluia. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizeres. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo, aleluia. Sabe o que nós precisamos entender, destacar aqui, ó? A palavra diz o seguinte: estejam com a mente preparada, prontos para agir e estejam alertas. Uma das coisas hoje que os jovens enfrentam, os adolescentes, quando entram dentro de uma universidade, ou nas escolas mesmo, é a admiração pela oratória, pelo conhecimento, pela ciência, não é assim? Muitos jovens se desviam porque eles entendem que a figura do pastor, do seu líder espiritual, do seu pai e mãe, não são mais tão relevantes como seus mestres professores. Porque eles se apaixonam pelo conhecimento, eles querem pensar por si próprios. Eles não querem mais pensar conduzidos ou mentoreados por pessoas que os mentorearam quando eles eram crianças ou quando eles eram adolescentes na tenra idade.
É uma necessidade que eles têm de emancipação. Como que é essa palavra? Emancipação. Obrigada, gente. Hoje eu estou travada aqui na língua. É uma necessidade que eles têm para isso. E aí, quando eles entram na faculdade, é como se fosse um momento de liberdade. Eu cresci, alcancei a independência, e agora aqueles que eu admirava antigamente, eu não admiro tanto mais. E aí existem agentes, assim como Deus nos fez agentes de santificação, existem agentes de destruição dentro das escolas. Pessoas que são preparadas pelo diabo, pelo mal. Pessoas que têm a missão de entrar dentro das escolas, entrar dentro das faculdades, para doutrinar os jovens e adolescentes. Mas como eles fazem isso? Através da ciência, através do conhecimento, através da oratória, através da retórica. Não é dessa forma? Aí o pai chega e dá um conselho, e ele não quer mais saber, seu conselho já está ultrapassado. Mas isso é um plano do diabo. Por isso que a igreja, ela precisa estar munida de conhecimento. Por isso que dentro da igreja, nós precisamos ter pessoas preparadas para conversar com esses jovens e adolescentes. Para influenciar esses jovens e adolescentes na necessidade do momento que eles estão vivendo. Porque se a gente achar que da forma que a gente fala com o adolescente, é a mesma forma que a gente vai falar com o senhor, com o jovem casado, não é. A linguagem é outra. E se a gente não conseguir acessar o coração desses adolescentes, não adianta a gente falar da palavra de Deus, porque nós precisamos nos conectar com eles. E o Senhor quer nos munir com a palavra. Existe algo lindo, né? É alguém que domina a palavra de Deus, né? E quando começa a pregar, fala com propriedade, não só pelo conhecimento, mas porque vive aquilo. Porque a autoridade, a verdade que liberta é a verdade aplicada. O que nos faz admirar nas pessoas é a congruência, ou seja, aquilo que ele fala é aquilo que ele vive. Mas existem pessoas que parou na dimensão da fala, do discurso, e nunca traz a verdade da palavra para a prática da vida. E nós influenciamos as pessoas não somente pelo aquilo que nós falamos, mas pela nossa vida principalmente. Meus irmãos, o mundo está de olho na igreja. O mundo está de olho em nós. O mundo está atento para aquilo que nós falamos, para aquilo que nós fazemos. Nós precisamos ser uma vida, termos uma vida, sermos uma igreja que condiz aquilo que nós pregamos com aquilo que nós vivemos depois que nós saímos dessa porta. Por que Eliseu andou tanto atrás de Elias? Por que Elias influenciou tanto a vida de Eliseu? Porque Eliseu admirava Elias. Eliseu admirava Elias. Tanto que o pedido de Eliseu foi: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre você. Ou seja, não é porque eu estou querendo muita coisa não, é porque eu sei que eu posso fazer ainda mais. Eu sei que o Espírito que foi derramado sobre você me potencializa para fazer ainda mais. Irmãos, coisa mais linda é quando nós temos crianças na igreja que falam que quando crescer quer ser igual ao pastor, quer ser como líder das crianças, quer ser como líder de jovens, quer ser como um tecladista, um baterista, porque admiram essas pessoas, mas às vezes eles se decepcionam quando vê essa pessoa na vida real. Porque é tudo lindo aqui no altar, mas quando vê a pessoa no dia a dia, parece a Cinderela depois que passa a meia-noite. Irmãos, nós somos chamados para sermos agentes de santificação, para sermos agentes transformadores. Às vezes, você já parou para pensar, esses dias eu estava conversando com meu marido, você já parou para pensar que existem pessoas que você nunca mais vai encontrar? Você cruzou com ela numa viagem, num posto, você parou ali para abastecer, viu um senhor
e você nunca mais vai ver aquela pessoa na sua vida. Eu estou vivendo um momento assim muito diferente na nossa vida, que nós estamos nos organizando para ir embora para o Canadá. Então eu estou vivendo aquele momento assim de saudosismo. Cada momento que eu vivo é como se fosse o último momento com aquelas pessoas, como se fosse depois de passar 27 anos na igreja. Então assim, eu estou vivendo esse momento, essa montanha russa de emoções. E aí eu fico, nossa, aí meu marido falou, mas a nossa vida é assim. A gente encontra com uma pessoa, às vezes nunca mais vai encontrar com elas. E às vezes Deus colocou aquela pessoa na sua vida naquele dia para você impactar a vida daquela pessoa. E aí a gente perde a oportunidade. Porque nós não estamos acostumados a ter a prática da verdade, da moral, a prática do certo. A gente só sabe falar com palavras doces quando tem um irmão da igreja perto da gente. Tem irmãos que quando sai da igreja vira dragão. Quando abre a boca é só cuspindo e fogo. Pá, pá. Mas Deus nos fez para sermos vozes de cura na vida das pessoas. Deus nos fez para curar vidas. Sabe, Deus não nos fez para ferir pessoas. Esse não é o propósito de Deus para nós. Eu posso até te entristecer, mas eu preciso me posicionar no arrependimento. Porque o arrependimento cura. Porque eu vou errar com você. Às vezes eu vou falar aquilo que eu não deveria falar. Estou no mau momento, mas o mau momento também não justifica. Eu preciso aprender a lidar com o mau momento. Mas eu vou errar. Mas eu também tenho que aprender a pedir perdão, né? Abraçar, reconciliar, porque isso também cura, isso também ensina, isso também é pedagógico. Segundo ponto, nós precisamos orar, né? Ter a prática da oração. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Olha, quando oramos, somos abastecidos pelo poder. Nesse mundo tão caído, precisamos do poder do alto para ficarmos de pé, sem oração, sem poder. Não queira enfrentar os planos do diabo com suas próprias forças. É derrota na certa, meu irmão, não adianta. Se a gente não tiver munido, revestido do Espírito Santo de Deus, se a gente não estiver revestido desse poder que nós recebemos na oração, quando nós nos derramamos, e quanto mais nós nos derramamos, mais o Senhor nos enche, mais o Senhor nos enche, mais o Senhor nos capacita, aleluia! Não adianta entrar numa guerra com o mal, com o peito desnudo, nós precisamos nos vestir da armadura do Espírito, aleluia, aleluia! Aleluia, não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso conhecimento, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Sem oração, sem poder. Muita oração, muito poder. Ora, ora, ora que melhora, né? A frase. E por último, jejum. Antes de Jesus enfrentar todas as tentações, né, que aguardava ele ali, que o diabo estava assim já pronto, na ponte bala, né? Que ele só pôde enfrentar, fazer os enfrentamentos dele ali com Jesus depois que Deus autorizou ele para isso. E aí Jesus passou aqueles 40 dias e 40 noites jejuando, se revestindo. E depois daquilo ele foi levado para ser tentado pelo diabo. E aí o que ele fez? Depois de orar, depois de jejuar, ele usou o recurso que estava no coração dele. O recurso que ele conhecia, a palavra de Deus. Ele sabia usar a palavra de Deus. Ele sabia usar a palavra de Deus, não só porque ele conhecia, mas porque ele vivia a palavra. Ele conhecia a palavra na prática da vida dele. E eu encerro essa palavra nessa noite dizendo:
Eu creio que nós vamos viver um grande avivamento do Senhor ainda. Eu creio demais nisso. O último avivamento, sabe? Antes do arrebatamento de Deus, antes do arrebatamento da igreja. Mas eu quero te alertar e te dizer, Deus te colocou no lugar onde você está, com um propósito puro. Com um propósito puro. Não torne aquilo que Deus purificou em algo impuro. Você é agente dos céus. Você é agente de santificação. Mude a realidade do lugar onde você está, meus irmãos. Muda a realidade. Sabe? Seja aquela pessoa que onde você vai, você leva aquela atmosfera de paz, mas não aquela nuvenzinha carregada, né? A pessoa mal-humorada que não sabe dar um bom dia, que não sabe dar um abraço, que não sabe liberar uma palavra de bênção. É aquele zangadinho, né? Aquela pessoa mal-humorada o tempo inteiro. Não. A pessoa que é cheia do Espírito Santo é uma pessoa que transborda alegria. Pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que transborda palavras de bênção. Pessoa cheia do Espírito Santo que conhece a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, é um agente de transformação, aleluia. Eu creio que a sua casa, o seu trabalho, a sua faculdade é um propósito de Deus, é propósito de Deus. E você vai cumprir tudo aquilo que Deus determinou para a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia.